Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá, bem-vindo a mais um InCore Talks. Hoje estou aqui com o Lucas e o Bruno, que são geneticistas pela USP, geneticista do Centro de Medicina de Precisão em Cardiologia, o Cardiogem. Eu sou Silas, cardiologista também do Cardiogem. E hoje o tema é suspeição clínica de cardiopatia genética. Existe resultado de teste genético negativo? Lucas, eu estou no consultório avaliando um paciente, por exemplo, com cardiomiopatia dilatada. Fiz a avaliação ali do paciente, o fenótipo é esse. Solicitei um painel genético para cardiomiopatias hereditárias e o teste vem com laudo teste negativo. Existe teste negativo? Como passar isso para o meu paciente? Como é essa questão? Certo, Silas. Acho que é interessante a gente comentar nesse ponto que, em via de regra, não existe um teste que seja negativo, né? O termo que a gente até prefere usar dentro do nosso serviço aqui é que aquele teste não foi capaz de identificar uma variante que, naquele momento, possa explicar o quadro clínico do paciente que foi apresentado por um momento da análise. E isso pode ter vários motivos, né? Com certeza, aquele paciente tem variantes, como todos nós temos, mas talvez aquelas variantes naquele momento não tenham evidência que elas podem ser relacionadas a serem classificadas como patogênicas e relacionadas ao quadro clínico. Então, o teste, por mais que realmente alguns laboratórios até escrevam esse termo, né, teste negativo, e até um termo que a gente vê em algumas diretrizes ou alguns artigos científicos que classificam como genético negativo ou esse contexto de pacientes. Só o que acontece é que naquele momento em que a análise foi feita não tinha nenhuma variante que justificasse o quadro clínico. Acho que é interessante você comentou isso, que alguns estudos, até para classificação, para correlacionar com desfechos, com mortalidade ou eventos arrítmicos, usam o termo genótipo positivo e genótipo negativo. Em geral, os que eu vejo genótipo positivo, como aqueles pacientes com variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas, e o genótipo negativo, aquele que não encontrou variante, ou as VUS também, né, que vai ser tema aí de outro episódio. Mas existe esse termo, essa nomenclatura em alguns estudos, é uma forma de agrupar, até para classificar aí os grupos e fazer um segmento, mas não é tão simples assim, né? Não é binário, né? E muitas vezes, quando a gente está fazendo um aconselhamento pós-teste, fala para o paciente assim, ó, seu teste não encontrou variante, ou ele lê lá teste negativo, às vezes ele tem uma sensação assim, fica feliz. É possível, ele acha que talvez aquilo não seja tão grave, ou ele não tenha, muitas vezes pode pensar que ele não tem aquela doença. Como que fica essa situação, Bruno? Como é explicar para o paciente, no contexto dele ali, que o resultado negativo, mas que aquilo não excluiu, né, a patologia dele? Não, você falou bem, Silas. O teste não é binário, é diferente de um teste de COVID, que é positivo ou negativo. A gente está interpretando mais coisas no contexto de genética. E o Lucas apontou bem, tudo depende do que o exame está vendo. E se o exame não encontrou nada, pode até ser que esteja escrito negativo, mas a investigação do paciente a gente prefere falar que está inconclusiva. E talvez eu precise de um outro teste, que vê mais coisas, que não foi considerado, ou esperar um tempo para ter mais dados da literatura, reavaliar o paciente. Como você também falou, vai ter outro podcast falando sobre a classificação, que é bem mais complexa, vários graus, variante significado incerto ou VUS, que é uma coisa bem mais complicada para falar só aqui, mas essa é a ideia. Você tem que tentar explicar para o paciente, de preferência antes de coletar o teste, e para os outros colegas, se possível, né? Que pode aparecer, pode ser um resultado positivo, esse é o fácil, em tese, né? Você vai ter uma variante patogênica, ou provavelmente patogênica, que fecha o diagnóstico, era o que você estava pensando, mas na maioria das vezes você vai ficar no meio do caminho. Se não encontrar nada, talvez tenha que refletir um pouco mais, e se for uma variante de significado incerto, aí a gente tem outras abordagens para testar os familiares, outros testes a se considerar, mas é bem mais complexo do que só falar positivo ou negativo.
Acho que tem o conceito isso é mais para o médico, né? Para o médico assistente estar falando com o paciente sobre o conceito de rendimento, né? A gente vê muito isso, que cada patologia tem um rendimento de teste genético aí, né? Que seria a porcentagem de encontrar variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas relacionadas àquela doença, né? E nenhum teste tem 100% de rendimento, né? Por exemplo, na cardiomiopatia dilatada varia de 15 a 40, que mais tem a hipertrófica, né? Passa de 50% de rendimento, ou seja, de 100 pacientes com hipertrófica que eu vou testar, eu vou encontrar uma variante sarcomérica em mais da metade desses casos, né? Então, é importante o paciente saber desse conceito, porque o inicial é a avaliação clínica. Eu defini o fenótipo, meu paciente tem cardiomiopatia dilatada. O teste vindo negativo, entre aspas, ou positivo, não vai mudar o diagnóstico, o tratamento e o quadro dele, né? Sim, isso que você comentou é interessante, porque o teste negativo, né, entre aspas, de novo, né, como a gente já falou que não existe, ele não vai mudar o diagnóstico clínico que o paciente tem. Né? O teste positivo, às vezes, ele pode acrescentar, né? O seu paciente ainda vai ter aquela cardiomiopatia, mas ele pode acrescentar aquela cardiomiopatia como, às vezes, um contexto dentro de uma outra doença, às vezes uma doença genética. Então, essa análise que você falou muito bem, Silas, essa análise antes de testar, a delimitação clínica prévia ao teste é super importante, não só no contexto para aquela doença cardíaca, né, mas a avaliação de outros sintomas ou sinais que possam estar ali juntando e indicando um possível quadro sindrômico. E isso impacta também diretamente nesse conceito que você falou, de rendimento ou positividade dos testes, justamente porque às vezes a gente tem alguns quadros sindrômicos que são algum tipo de teste genético não é o melhor exame para os diagnósticos. Então, às vezes, você tem algumas doenças genéticas que dão cardiomiopatias, mas que o mecanismo é um outro, não é as variantes de pontos que a gente normalmente vê nos painéis ou no sequenciamento de exoma. Então, você precisaria de um teste específico para aquela doença. Então, essa delimitação prévia, né, deve não só compor a sua indicação do teste genético, né, da testagem para esse paciente, como também deve ser bem levantada no aconselhamento pré-teste, que é isso que você comentou, de trazer isso para o paciente, explicar os possíveis resultados, explicar quais os impactos de cada um dos resultados, que tem ausência de variantes, daquele que a gente considera positivo porque a gente identifica a variante patogênica ou patogênica, e das variantes de significado incerto, que são os testes que às vezes a gente vê inconclusivos, né, que a gente acaba chamando de inconclusivos. É importante lembrar que essas separações são muito, às vezes, didáticas ou até muito úteis naquilo que você falou, na pesquisa, né? Em você classificar grupos para você poder estudar e fazer essa pesquisa. Mas na hora que você está de frente ao paciente, você tem que tratar ele com outros cuidados, assim. Né? E o rendimento do teste ele está profundamente relacionado com a avaliação clínica prévia. Então, eu tenho que classificar bem meu paciente, ver que ele tem de fato uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Ele tem um septo ali maior que 15 ou maior que 13 com familiar de primeiro grau, e isso vai ter impacto no rendimento do meu teste. Se tem um caso que ele ali é limítrofe, critérios diagnósticos limítrofes, eu indico um teste esperando que o teste me dê o diagnóstico, muitas vezes o rendimento cai nessa situação, né? Então, uma boa avaliação clínica vai gerar uma boa indicação do teste e vai impactar no rendimento. Então, acho que esse ponto também é bem importante, né? Mas o que tirar de um teste negativo? Tem alguma vantagem? Traz alguma coisa? Sim, não, eu acho que você exemplificou bem, Silas. Teste negativo, por mais que às vezes não seja a nossa meta, ele serve para descartar algumas hipóteses. Em cenários específicos de familiares, até a gente pode considerar que é adequado. Eu estou procurando num familiar a mesma variante que tem um outro afetado. Se eu realmente estou fazendo um teste focado, ali eu quero saber só, herdou ou não herdou, aí realmente não tem erro. Positivo ou negativo você tem ou não tem. Mas são cenários muito específicos. De uma maneira geral, quando é o caso índice, você ainda está começando a investigação, a gente vai evitar. Mas mesmo que apareça, num caso índice, um teste negativo ou inconclusivo, como a gente prefere,
eu estou descartando outras coisas, eu estou pensando que talvez tenha outra causa ambiental ou uma causa genética que o teste não consegue ver, que precisa ser melhor explorada, mas para contexto de aconselhamento familiar e mesmo de outras condutas, pode ser útil. É óbvio que tem que sempre falar isso antes com o paciente, depois, na hora de explicar, discutir com os colegas, mas tem utilidade. E o teste, como você falou, rendimento, na melhor das hipóteses, teste negativo, bate a casa dos 50%. Então, é algo que vai aparecer. Não dá para mentir para o paciente e falar, o seu foi o azarado. Pelo menos metade dos casos a gente vai ter que discorrer sobre isso. Nem sempre é o que está acostumado nas outras áreas, mas a gente precisa ter isso em mente. E tem seu valor, às vezes vai precisar refletir mais, repetir. Então, acho que é importante ver também se o teste foi adequado para aquela Sim. patologia, né? Com certeza. Eu fiz um fenótipo de dilatada e eu tinha ali disponível um painel para hipertrófica. Alguns genes têm relação, tanto com hipertrófica como dilatada, mas talvez o painel não foi adequado. Vocês têm a comentar isso do método? O que eu preciso olhar assim, no método para ver se eu consigo explorar um pouco mais, assim, ou eu já me contento com aquele teste, assim, não encontrou variante e pronto. Você não pode se contentar assim, tão fácil, dependendo do método que você escolher, né? Claro, às vezes, o não é incomum, a gente sabe que hoje, na maior parte dos laboratórios, você vai ver painéis muito bem selecionados. Às vezes você tem um painel disponível dentro do teu serviço que não vai compreender todos os genes que podem investigar aquela patologia específica. Vai compreender os principais, mas pode não compreender todos. Também, voltando um pouco do que eu comentei na minha última fala, pode ser que a sua doença não seja uma doença que o exoma tenha capacidade de diagnosticar. Você precisa de um teste específico, dependendo do quadro clínico. Ou, às vezes, você está frente a uma miocardiopatia hipertrófica, você vê que o paciente tem baixa estatura, tinha uma história de criptorquidia, algumas manchas na pele, você suspeita que ele possa ter alguma rasopatia. E aí, se você fizer um painel exclusivo para os genes sarcoméricos, você não vai encontrar os genes de rasopatias. Claro, a maior parte dos laboratórios já inclui esses diagnósticos diferenciais dentro do seu pool de genes. Então, mas isso vale você tem que olhar uma antes. Pro geneticista, então. Vale. O laboratório geralmente dá esse suporte, né? Dá. Você entrar em contato, explicar para ele o quadro clínico do seu paciente, Uhum. falar, olha, o teste que o meu paciente fez foi adequado para essa suspeita? Então, é interessante essa... Sim, esse bate-bola, né, acaba ajudando o paciente, né? Porque às vezes você faz um teste, se você testar só genes para miocardiopatia hipertrófica e o seu paciente tem, por exemplo, síndrome de Noonan com hipertrofia cardíaca, você vai estar dando ele com o diagnóstico de uma hipertrofia que sem causa aparente, sem causa genética definida, quando na verdade ele tem uma causa que é genética, só que é por um outro motivo. Além de que essa síndrome acarreta outros sistemas fora da miocardiopatia hipertrófica que ele precisa fazer alguns outros rastreios específicos, né? Então, isso tudo tem que ser bem elaborado. E, claro, acho que se o Bruno quiser comentar um pouco mais, hoje a gente ainda não sabe tudo sobre a genética, né, Bruno? Você comentou bem, eu acho que a gente nunca vai saber tudo, e mesmo que souber, tem limitações de recurso, cenário, paciente. Então, assim, tem que tentar sempre esclarecer o máximo as limitações para o colega e para o paciente. De preferência antes, mas algumas a gente só acaba percebendo depois. De qualquer forma, tentar ficar sempre na mesma página, né? E o mais importante é isso, o exame amplo, a gente sempre vai querer o mais amplo na genética, às vezes não vai ser possível, às vezes é o que tem ali, o paciente às vezes até já faleceu e a gente está tentando explorar mais para a família, mas ter essa noção das limitações e, na medida do possível, esclarecer isso sem deixar o paciente de lado, né? Sim, eu fiz a avaliação correta do meu paciente fenotípico, eu classifiquei o fenótipo, escolhi um teste, vi que o método foi adequado, não foi encontrado nenhuma variante, acho que ainda assim tem sua utilidade. Por exemplo, esses estudos que definem genótipo positivo e genótipo negativo conseguem correlacionar esse genótipo negativo com prognóstico. Sim. Na dilatada, por exemplo, pacientes genótipo negativo costumam ter um prognóstico melhor do que aqueles com variantes, né, identificadas, patogênicas ou provavelmente patogênicas. E tem também a questão do rastreio familiar, né? Se eu caso o índice genótipo negativo,
não adianta testar os filhos, né? É. O método de escolha, isso que é interessante também, ainda pode ser uma doença hereditária, mesmo com o teste negativo. Então, o método de escolha para rastreamento nos filhos, irmãos, familiares de primeiro grau, é a avaliação clínica. Sim. Não adianta submeter os outros familiares ao teste, a algum tipo de teste genético, que também o rendimento vai ser zero, né? Então você não pode se contentar só com aquele teste negativo no cuidado e assistência ao teu paciente, né? Isso, principalmente, você não pode. Você tem que continuar seguindo aquele caso, reavaliar depois de um tempo. Acho que também dá para falar as possibilidades de reanálise de testes periódicas, assim, que a gente sabe que na genética tudo está mudando o tempo todo, né? Novas informações são descobertas e publicadas, novos genes são relacionados a doenças. Então, às vezes, você fazer uma reanálise, claro, às vezes de um mês para o outro, isso pode mudar, mas também não é recomendado você fique reanalisando mensalmente. Mas às vezes de 1 ano, 2 anos, você reanalisa aquele teste e encontra uma variante que estava lá, a gente só não sabia que ela tinha correlação com aquele quadro ainda, né? Então, isso é uma possibilidade, por isso que a gente revolta. Não existe um teste que é negativo. Ele só não explicou naquele momento do tempo a pergunta que a gente fez, né? O quadro do paciente. Muito bom. Então, nós temos que contextualizar o resultado do teste com o quadro clínico do paciente, com a história familiar dele, né? Então, o teste ele não é assim binário, serve ou não serve, confirma ou não confirma, mas ele merece contextualização e ele traz informações aí prognósticas, orienta rastreamento clínico. Então, o raciocínio é mais amplo do que sim ou não, né? Exatamente. E na dúvida, sempre fala com o geneticista, porque ele vai saber orientar melhor sobre isso. E nós ainda temos um conceito ainda difícil para explorar, que é o variante significado incerto, né? Que isso é tema para um próximo episódio. Sim. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.